Olá, pessoal. Estamos aqui com o Dr. Paulo Falang, o pediatra mais recomendado aqui na cidade de Piracicaba, um dos pediatras mais antigos da cidade. Não falar muito assim, porque senão, né? Mais experiente da cidade. Foi pediatra dos meus filhos, continua essa função linda. E eu quero agradecer o aceite do convite. Ele está aqui mais uma vez no canal. A primeira vez que nós fizemos um Café com Pauta foi no consultório, né, Dr. Paulo? Foi mesmo. Foi no consultório dele em 2022 ou 2023, não ainda me lembro, né? A pandemia, acho que coisa. Olha, quanto tempo, né? Já era para ter feito outros, mas a vida é muito corrida também, né? Então, nós fizemos lá e hoje estamos aqui, inaugurando um novo espaço, um estúdio, ou seja, o nosso café de hoje ele vai ter uma cara mais profissional, né? Apesar da nossa conversa ser tão gostosa, leve, né? Mas ela vai ser de uma forma diferente nesse sentido. Então, temos luzes, câmeras e ação, né? As nossas ações. As nossas ações. Mas, então, fala um pouquinho de você, conta pra gente um pouco da sua trajetória. Não muito, né? Porque depois a gente vai falar do que tema. Interessa, né? Então, Marilice, boa noite a todos, né? Olá, o povo que está nos assistindo. Então, é um prazer estar novamente contigo e te cumprimentar por essa evolução que você está tendo no seu trabalho, né? Todos vêm, todos gostam, e eu acho que é isso que você tem uma linguagem assim muito acessível a todos, né? E isso faz com que a gente tenha um prazer de estar conversando contigo aqui no seu programa, né? Como você disse, dos pediatras mais antigos, eu falo dos mais experientes, e a gente não vê o tempo passar, né? É engraçado que verdade. A gente vê. Daqui a pouco, né? Tudo é tão de repente, daqui a pouco você já não está naquela juventude que às vezes a gente sente que está ainda, né? Falo, isso é bom a gente sentir dessa forma, porque a cabeça, então, não está na idade que a gente tem. A cabeça está mais para trás. Eu acho que isso que é importante, né? É verdade. E, bom, então, por conta disso, estou trabalhando bastante, né? Então, exerço essa atividade, muitas atividades associativas. Sim, eu sou ligado ainda à Sociedade de Pediatria em São Paulo, a Sociedade Brasileira de Pediatria. São coisas que me deixam, assim, muito ativos, né? Além de estar participando sempre em congressos, jornadas, simpósios, que isso deixa a gente... Aprender a vida inteira, né, doutor? E eu ainda faço hospital, né? Porque o hospital renova a gente. Eu acho que a gente aprende muito com os mais novos, né? E a gente tem bastante gente nova no hospital e a gente pode estar aprendendo bastante com eles. Bom, então esse é o motivo que eu trago para você, de a gente falar de algumas coisas que são interessantes no consultório, né? Eu estava conversando com você inicialmente, né, que hoje existe uma grande preocupação das pessoas de saber do desenvolvimento neurológico do bebê, né? Então, quando você me convidou para vir para cá, ainda você falou sobre esse tema, eu achei muito interessante, porque é uma questão que eu recebo diariamente no consultório, aquela ansiedade, aquela preocupação dos pais para saber se o filho é normal do ponto de vista neurológico, se ele está bem, se não tem risco de ter nada. E a gente ouve muito falando de autismo hoje em dia, né, do TEA, transtorno do espectro autista, e os dados são até preocupantes, alarmantes. Né? A gente vê que eu trabalho nos Estados Unidos, 1 para cada 31 crianças, né, tem o TEA, né? Então, a gente sabe que existe um excesso de diagnósticos, né, hoje em dia, até por conta disso, mas a gente vê que onde a gente está, né, a importância do meio ambiente, do ambiente, né, como um fortalecedor para o diagnóstico aí do TEA, né?
Então é disso que a gente poderia falar um pouco. Ai, né? que ótimo. Então, voltando um pouquinho, né, e falando um pouquinho de mim, mas eu falo isso, mas eu tenho mais de 40 anos de escola. Né? Eu sou profissional há mais de 40 anos, então eu tenho muita estrada também, né? Não só você que está aqui com a gente, que eu falei tudo, eu também tenho, sim. E eu acredito que tudo isso também a gente pode contribuir com as pessoas, né? É lógico que a gente aprende muito com os mais novos. E temos até algumas coisas para falar depois, que eu imaginei falar, mas a gente vai, então, fazer um brinde primeiro do café e depois vamos começar a nossa pauta, tá Sem bom? dúvida. Tchim, as nossas canecas do café com pauta. Eu gostaria de lembrar, né, Marilice, que já faz algum tempo, né? Mais de 40 anos você na escola, eu como médico, né? Tanto o tempo passa, né? Que seu filho é colega agora, seu filho é médico, né? Então, E quando faz muito tempo, né? Fui médico dele. O tempo passa. Então, vamos lá. essas coisas às vezes assustam a gente, né? Nossa, já passou. Já tudo isso, né? E o que eu fiz? Nossa, muita coisa, né? Se a gente recordar e tudo. Não, fizemos muito já. E tem uma outra coisa, né? O espelho do dia a dia não conta a verdade para nós, né? Porque a gente acha que não está mudando nada. Isso é bom, esse é o lado bom. Verdade. Mas tá, vamos então começar a nossa pauta de hoje, que são os marcos do desenvolvimento infantil, né? E o Dr. Paulo vai falar sobre esses marcos de 0 a 2 anos, né? E para a gente desmistificar um pouco toda essa preocupação, né? Exato. Porque é uma preocupação boa, mas também ela não pode ser exagerada ao ponto de não permitir que a gente também curta aquela fase da criança, que faça algumas brincadeiras, algumas coisas que são normais até. Sem dúvida. O que a minha preocupação é sempre estar divulgando o normal, né? E também lembrar que cada indivíduo, né, ele tem a sua faixa de normalidade, que muitas vezes não é coincidente com um irmão, com um primo, com uma outra criança da escola, né? Que às vezes a evolução motora, a evolução sensorial, cognitiva, às vezes não bate no mesmo período, né? E isso aí traz uma certa preocupação. Então, nós deixamos essa apresentação. E por que até 2 anos? Porque até 2 anos é aquela fase que é mais, vamos dizer, mais preocupante, né, em relação aos pais, porque o sistema nervoso central ele tem uma plasticidade, ou seja, ele responde muito a estímulos. Então, quando você percebe qualquer alteração, qualquer intervenção que você faça, o sistema nervoso central vai responder muito rapidamente a essa intervenção. Então é por isso que a gente acha importante os primeiros 2 anos de vida. Outra situação também é que após os 2 anos, né, as coisas, né, que estão fora da normalidade são mais evidentes. Né? Até 2 anos não, às vezes as coisas até 2 anos passam despercebidas. Até para nós, eu como pediatra, às vezes a informação dos pais me trazem alguma lembrança de diagnóstico, né, que pode estar passando despercebido. Aí os pais informando, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, você vê, olha, não estava pensando nisso, né? Então, verdade que isso essa fase é uma fase assim muito delicada, muito apropriada para a gente olhar sempre com muita atenção, né? E quando você fala sobre os pais trazerem alguma informação, a gente lembra de alguns casos, né, que até já fiz alguns cafés com pauta com algumas mães e tudo, que elas levavam
alguma preocupação para os médicos, né? E nem sempre os médicos falavam isso, respondiam dessa forma. Olha, tá vendo? Então, precisa ter esse olhar clínico mais sensível ali, né? cuidadoso, Apurado, né? Para poder entender o que a mãe está falando também e levar em consideração aquela fala, né? Em medicina, há que se ter bom senso, primeira coisa, né? E segunda coisa, ninguém faz um diagnóstico de alguma coisa se não pensa naquela coisa. É evidente, né? Quer dizer, a pessoa precisa estar um pouco preparada, né? Muito preparada, né? Para você pensar, né? Quando existem alguns fatos, algumas informações que você precisa somar essas informações, precisa estar pensando em alguma coisa para você chegar a uma conclusão diagnóstica, né? Mas é isso. Mas tá. Bom, então, por que são essenciais esses marcos do desenvolvimento, né? Primeiro, em relação às habilidades, né? Porque quando a grande parte das crianças, quando atinge idades específicas, e aí nós estamos falando nessa faixa de até 2 anos, você já vai esperando algumas coisas que as crianças começam a apresentar. Que nós vamos estar vendo de uma forma bem simples, mas bem educativa, que a gente tem que esperar. Então, essas habilidades a gente já está esperando. A segunda coisa é a identificação precoce. Porque se eu vejo que aquilo não está acontecendo, eu já tenho que ficar com a luz vermelha acesa. Né? Ou seja, o que eu preciso fazer nesse momento que eu não estou tendo uma resposta que deveria estar tendo, né? E a terceira coisa é que nesta fase você pega áreas cruciais do desenvolvimento neuromotor, né? Além das habilidades motoras, cognitivas, a linguagem e as áreas socioemocionais, né? Então você vai ter uma abrangência muito grande de fases e situações observando essas habilidades que devem estar presentes, habilidades na criança, né? Então aí, se a gente pegar, né, que é o período mais assim difícil de você ver qualquer alteração, né? Então, quais são as coisas que a gente espera que sejam normais, né? Que vê como normal? É um bebê que sorri e se acalma ao ser pegado no colo. Isso não é logo que nasce, evidentemente, mas é aquele bebê que começa de uma hora para outra a ter um sorriso e a hora que pega no colo, ele se acalma, fica tranquilo, né? Mantém a cabeça erguida brevemente quando de bruços, né? Muita gente já fala hoje em dia o tummy time, a posição prona, né? Então, aí a criança vai começar a fazer aquele levantamento de cabeça, né? Emite sons além do choro, observa rostos e objetos por alguns segundos. Então, essa parte de 0 a 2 meses é uma fase muito interessante. O que você percebe que não está com aquela evolução que você espera que esteja? Primeira coisa que a gente observa é o comportamento do bebê, né? Porque o bebê nessa fase, ele dorme muito. Né? É um bebê que está quase o tempo todo dormindo. E ele responde muito quando você mexe com ele. Ele tem os reflexos primitivos muito intensos, né? O reflexo do susto, o reflexo de sucção, né? Então, você percebe isso no bebê, né? Agora, quando um bebê, né, ele chora o tempo todo, ele não se acalma, ele não tem nenhum tipo de interação, então esse é o primeiro sinal que deve ser observado, que né? né? Claro que você não vai fazer nenhum diagnóstico com 2 meses, mas é uma coisa que precisa ser observada. O próximo, André? De 3 a 6 meses. Bom, agora já começa a ficar mais fácil as coisas, porque ele vai estar sustentando a cabeça, ele começa a rolar, ele balbucia sons, ele sorri espontaneamente e demonstra apego aos cuidadores. Essa fase, eu acho assim que é a fase fundamental para observar, porque é aquele bebê que te fixa no olhar, aquele bebê que olha para você, né? Ele não evita a visão sua. Então esse é o normal, ele está olhando para você e ele vai até te reconhecer.
ele vai te sorrir, ele vai começar a imitar as coisas, começa aí, né? E a outra coisa que ele faz é tudo que ele pega, ele leva à boca. Né? Então, essa é essa fase de 3 a 6 meses. Próxima, né? 7 a 12 meses. Aí o bebê já vai ficando... É muito mais fácil de você ver a normalidade. Primeira coisa é o bebê sentar, né? Que o bebê vai começar a sentar. Segunda coisa, ele vai engatinhar, depois ficar em pé. Vai estar as primeiras palavras dele. Normalmente mamãe, papai, né? E as emoções, os brinquedos, né? O reconhecimento, ele reconhece as pessoas e ele reconhece quando o chamam pelo nome. Né? Então, essa situação é uma situação que é muito agradável, né? De você estar nessa convivência com uma criança, porque é um pulo de emoções, né? É um salto de emoções, né? Que você começa a acompanhar no bebê. Aí já é vamos dizer, um adulto em miniatura, né? A gente não precisa tomar cuidado quando fala adulto em miniatura, né? Principalmente. Agora, mas eu estou falando no sentido de que é uma criança que já se comporta de uma forma muito diferente de um bebê, né? Então, na verdade, ele é criança, né? Deixou de ser bebê aí, né? Tá certo? Então, ele tem uma mobilidade aprimorada, ele sobe degraus, ele já até corre, ele começa a falar muito, né? Até 2 anos. Hoje em dia, a gente vê muitos pais preocupados que dá 2 anos a criança não está falando nada ainda, né? Isso é um motivo a ser avaliado, não dá para rotular nada por conta disso. Né? Comunicação, o que é importante. Às vezes o bebê não fala, mas ele entende, ele interage, mesmo sem falar. Então, esse é um fator positivo, né? E a autonomia, né? Ele já se mostra que ele é capaz de fazer algumas coisas, além de brincar e também de usar a imaginação. Então, como que nós vamos estimular para que isso ocorra de uma forma muito saudável, né? Interaja constantemente. Os pais, eles têm que conversar, eles têm que cantar, eles têm que ler para seu filho. Né? Isso vai fazendo uma relação afetuosa, muito intensa e para um desenvolvimento da criança muito importante isso aí. Tanto o pai como a mãe, né? Exatamente. Os dois, né? Precisam estar envolvidos. Exatamente. Né? Os responsáveis dos cuidados, né? Quando a criança faz alguma coisa, a reação dos pais mostrando, né, dos responsáveis, mostrando admiração pelo que a criança está fazendo. Né? Sim, isso é uma coisa que a criança se sente muito recompensada. Né? Incentivar o chão, quer dizer, deixar a criança no chão, né? Evitar, por exemplo, andadores, né? Deixar a criança no chão, deixar ela brincar, lógico, com proteção, com segurança, mas isso é importante para ela. E uma coisa dos dias atuais, né? Limite o tempo de tela, porque... Até 2 anos, 0 de tela, Zero de tela. Eu até trouxe uma tabelinha aí. Porque o que acontece? O que os pais fazem hoje para os bebês ficarem quietos? Né? Dá o celular, não. Dá o celular. E os bebês vão... As crianças, não vou falar bebês, as crianças, mas tem até bebês, né? Que já ficam... eles ficam grudados naquilo, né? E aquilo não tem interação. Não interage. Né? Ele só vê aquilo ali. Então, aquilo é um desestímulo para a criança. Né? Falando dessa idade ser a idade de formação, tantos neurônios que estão lá, né, tendo que ser trabalhados, e quando que ela fica na tela, não tem estímulo nenhum. Ela não tem, né, estímulo nenhum, e aí? Não vai desenvolver aquilo que deveria desenvolver. E é uma coisa que a gente vai ver como um dos primeiros fatores que a gente observa é justamente uma regressão. Né? E essa regressão, muitas vezes, não é por fatores genéticos, é por fatores ambientais. E aí está incluído o celular. Tá? É triste. Então, aproveitando, falando do tempo de tela, passe o próximo, André.
Esse daí, olha, isso aqui é da Sociedade Brasileira de Pediatria, das recomendações do uso de tela. Eu aproveitei porque eu acho que a gente sempre precisa falar real, isso, né? Bem atual, né? Menores de 2 anos, nenhum contato com telas ou videogames. Dos 2 aos 5 anos, até 1 hora por dia. É brincadeira, né, falar isso, né? Nossa, 2 aos 5 anos, até 1 hora por dia. E quando a gente fala até 1 hora por dia, é tudo. É inclusive TV. E tem crianças que passam a maior parte do tempo assistindo televisão. TV. Né? Dos 6 aos 10 anos, entre 1 e 2 horas por dia. Dos 11 aos 18 anos, entre 2 e 3 horas por dia. Então vejam que o nosso assunto hoje é até 2 anos. Nenhuma tela. Nenhuma tela. Por causa disso que você falou. A criança precisa ser estimulada. Essa fase é a fase de estimular. Você perde uma grande oportunidade de estimular a criança quando nessa fase você não dá os estímulos adequados. Não dá para o desenvolvimento adequado da criança. Então, aquilo que eu estava falando para você, pode voltar, André. Aqui, quando se preocupar, sinais de alerta. Isso que é a primeira coisa que falou, olha, perda de habilidades já adquiridas. É a primeira coisa que acontece. Por quê? Porque o ambiente não está favorecendo o desenvolvimento. Né? É aquela criança que não é cuidada, ela não é cuidada assim no sentido, às vezes fica mais tempo com algum cuidador do que com os pais. Né? E às vezes o cuidador está entretido no seu celular e deixa a criança, às vezes, com outro celular para ficar entretido também. É lógico, ela vai se entreter por qualquer coisa, principalmente alguma coisa que faça barulho e tenha cores. Né? Então, estimulante. Vai ficar estimulando. A ausência de sorriso social após 3 meses de idade, não sustentar a cabeça firmemente após os 4 meses, falta de resposta a sons, balbucio, né? Com 6 meses a criança ela é parada, ela não fala nada, não tem reação nenhuma. Ela não engatinha ou anda de forma independente até os 18 meses, né? Que evita contato visual e não responde pelo nome. É interessante que a gente vê isso quando eu recebo alguma criança no consultório, os pais nem precisam falar para mim, que às vezes vem que tem um problema, porque a gente já vê a forma da criança entrar. Ela tem interesse por objetos, por coisas no consultório, nenhum interesse pelas pessoas. É muito interessante essa diferença de foco. Né? Mais uma, André. Então, por que a intervenção precoce é muito importante? Primeiro motivo é a plasticidade cerebral. O cérebro tem uma alta capacidade de adaptação e aprendizado nos primeiros anos de vida. Maiores chances de sucesso se eu faço o diagnóstico rapidamente. Eu vou ter mais chance de estar com mais estímulos. Se eu sei que tem um problema, eu vou buscar apoio, vou buscar ajuda. E aí eu vou com profissionais. Médicos, pediatras, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais. Podem orientar e apoiar as famílias. E aí os recursos, tanto no sistema público quanto no privado, eles têm já um atendimento multidisciplinar nessas situações em que não está, sem falar de diagnóstico, mas que não tem um desenvolvimento adequado, neurológico adequado. Né? Mas aí eu tenho uma pergunta, claro. Já que eu estou. Esses programas públicos, a gente percebe que o privado tem algumas coisas, mas os convênios têm algumas clínicas com atendimento multidisciplinar e tal, mas existe algum atendimento multidisciplinar público aqui em Piracicaba? Aqui em Piracicaba, o único local que trabalha mais assim que eu conheço, né, é o Centro de Reabilitação, mas mais para deficiências também, né? Agora, um programa específico para transtornos de espectro autista, eu acho que aqui não tem. Tem alguns convênios que estão montando um programa próprio. Eu vi na cidade de São Paulo, estão montando
um programa público, acho que assim, fantástico. Eu digo porque também essa é uma das preocupações já de há muitos anos, né? Nós, profissionais e algumas mães e tudo mais, em trazer esse atendimento multidisciplinar para Piracicaba, uma clínica pública, um atendimento público, né? E isso está sendo prorrogado. Vem uma administração, prorroga, vem outra, prorroga para outra. Eu não sei até quando vai isso daí. Porque o que acontece? Essas crianças de até 2 anos não ter esse atendimento especializado nessa idade, o que vai acontecer depois? Então, você tem mais experiência do que eu nessa fase, né? Do que eu tenho. O que eu vejo é assim, a dificuldade de você fazer um encaminhamento hoje. E não é só no sistema público, no privado também, né? No sistema público, né, as pessoas ficam totalmente perdidas, né? Quando tem um problema, é a quem recorrer. E às vezes elas têm a sorte de pegar um profissional que tenha vamos dizer assim, um dote, né? Um dom para atender esse tipo de caso, porque a maior parte dos profissionais, e aí eu incluo os médicos principalmente, eles não têm esse viés, né? Para esse tipo de atendimento especializado, né? Não estou generalizando, estou falando assim de atendimento no sistema público, numa UPA, né, numa unidade básica de saúde, né? E sabe o que é mais interessante a gente observar? Que não é um raciocínio inteligente não ter. Porque uma criança dessa forma, ela passa a custar mais caro para o município. Pois é. Né? Então, eu acho que é uma forma equivocada de ver, né? Enfim, o que temos. É o que temos aí, né? Mas a gente sabe, como nós estamos vendo, que depende de ter uma equipe multidisciplinar e multiprofissional para trabalhar com essas crianças, né? Sim, é muito importante, né? E num espaço único, né? Porque não adianta também. Sim. Porque ficar procurando um fisioterapeuta aqui, terapeuta ocupacional lá. Então, tudo bem que Piracicaba não é São Paulo, mas já está complicado, né? Porque o trânsito aqui já está complicado. Tá. Então, finalizando, né? Então, crescer é um processo único e precioso, né? Então, ritmo individual. Cada criança tem seu ritmo, mas os marcos do desenvolvimento são guias importantes para acompanhar o crescimento, né? Os primeiros professores são os pais, né? Muita gente deixa para a escola querer educar os filhos, né? Esse é um equívoco, né? Assim, trágico para a educação das crianças, né? Os pais são os primeiros e mais importantes professores e protetores na jornada de seus filhos, né? Ação faz a diferença. Observar atentamente, simular com carinho e agir cedo, precoce, se necessário. Faz toda a diferença para o futuro. A gente se discute qual é a causa, por exemplo, do TEA, né? A gente sabe que tem fatores genéticos e fatores ambientais, inclusive parto, prematuridade, idade dos pais, né? Uma série de fatores. Mas a gente sabe que uma criança que tem um problema genético, tem um irmão autista, que ela tem, vamos dizer, tendência, está mostrando, se essa criança tem uma intervenção nos primeiros 2 anos, a chance dela estar num desenvolvimento esperado é muito maior. Ter uma funcionalidade, né? Exatamente. Ela ser mais autônoma. Juntos por um futuro pleno, né? Se trabalhar junto, podemos garantir que cada criança alcance seu potencial máximo e viva uma vida plena e feliz. Essa expressão aí, que é o potencial máximo que toda criança pode ter, vai depender justamente desses estímulos, né? Porque toda criança pode atingir seu potencial máximo. Depende se o ambiente está propiciando isso para ela, né? Esse momento, né? Então, isso é uma situação que a gente está vendo, né? Quando você não tem um recurso para investir nessas crianças, elas têm mais tempo causando problemas para
para a própria comunidade, né? Porque essas crianças são crianças normais. Elas só estão precisando de estímulos, né? E esse estímulo falta do poder público e às vezes também até dos planos de saúde, né? Então, e aí tem um fator muito sério nisso tudo, é que esse descaso, né, com relação a essa fase da criança, ele vai causar um problema lá na frente, onde? Na creche. A criança vai para a creche e aí para a escola de educação infantil e tudo mais, e aí o que vai? Os professores não vão dar conta de tudo aquilo. Eles não vão ter estrutura para aquilo. Então, vai causar um outro problema. Olha só o índice que está, né? De 31 a cada... Uma a cada 31. Uma a cada 31, né? E como é que fica daí? Na sala de aula, essas crianças vão para a escola no futuro, né? E a gente vê que as medidas são paliativas e sem resolutividade nenhuma, né, para essas crianças, né? Porque elas passam a ter um acompanhamento na escola, mas limitado aquilo ali, sem nenhum outro tipo de simulação, né? Então, só fica caro. Só. Tá? Isso encarece muito o atendimento e sem a resolutividade esperada para aquilo que nós estamos falando, para que a criança alcance o seu potencial máximo. Infelizmente, né? Mas é isso, a gente tem um problema, a gente tem que discutir o problema, porque a solução vai sair a partir do momento que você tem o problema. É verdade, que a gente está... E nós temos que falar, inclusive, sobre ele, né? Quer falar mais alguma coisa? Não. Quer trazer algum outro... Não, eu só vou agradecer por estar aqui contigo, né? Falar sobre isso, acho um assunto muito importante. Apesar de ser um problema, né? Eu acho que é interessante... porque a gente começa a pôr o dedo numa ferida, né? Sim, e para ela começar a ser resolvida, né? Ter essa solução ter resolvida, né? E foi muito esclarecedor. Eu quero agradecer muito, né? Ter a sua presença aqui. É uma honra para o Café com Pauta, né? Eu que me sinto honrado estar aqui nós. Contigo, né? E um pediatra, né, vir falar sobre isso, ele traz uma confiabilidade maior ainda, né, para todos nós. Por quê? Porque é uma pessoa que vive isso no consultório, né? Então, a gente agradece muito, tá? E no próximo Café com Pauta a gente continua as idades, né? Isso aí, as fases. Hoje nós falamos até os 2 anos. Eu acho que foi a semana passada que uma aluna minha, ex-aluna, me pediu material sobre o desenvolvimento, os marcos do desenvolvimento, né? Então tá aí, Priscila, mais um material para você, tá? Para usar e abusar dele, né? Exatamente. Muito obrigada, então. Tchau, pessoal. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Obrigada, hein?